Eu estava com um outro tema aqui, com um outro vídeo engatilhado, mas eu acabei de ver uma cena aqui de manhã e eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre isso, né? Pelo menos porque a gente entra na questão da filosofia, da estética, que foi a área principal que eu estudei. Então vamos assistir a cena que está circulando hoje de manhã nas redes sociais e depois a gente pensa um pouco sobre isso. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, porque até onde a gente saiba, né, essa cena aqui mostra essa mulher com uma obra, com uma escultura do Romero Brito. Há uma discussão e ela estilhaça, ela joga no chão a escultura do artista. Segundo o que está na imprensa e o que tem se dito por aí, essa mulher é uma dona de um restaurante. O Romero Brito teria ido um outro dia no restaurante, maltratado os funcionários dela, e ela vai lá com uma obra que ela comprou, ela já tinha essa obra do Romero Brito, ela vai na loja dele e quebra a obra que ela comprou. Então aqui o que a gente tem não é apenas uma mulher que odeia o Romero Brito, que odeia a obra dele, mas alguém que era uma admiradora do trabalho do Romero Brito, que por causa de uma situação particular, de uma situação envolvendo o restaurante dela, funcionários dela, ela vai lá e decide demonstrar, através desse ato de destruir a obra de arte que ela já possuía, que ela já tinha comprado, destruir essa obra de arte na frente do artista. Então, é de certo modo uma nota de repúdio que ela fez ali. E depois ela fala, né, ela fala em espanhol ali que os funcionários, né, os empregados dela. Então, essa aqui é a versão estética da nota de repúdio. Isso aqui nos traz uma série de indagações sobre o universo da arte, sobre o mundo da arte, sobre destruição de obras de arte também. A gente pode passar por alguns desses tópicos aqui. O primeiro deles é sobre se Romero Brito é um artista ou não. E esse é um tópico acalorado, né? Muita gente odeia o Romero Brito, acha que o que ele faz é simplório, o que ele faz é infantil, o que ele faz é comercial, que não é obra de arte. Ou seja, tem uma série de críticas em relação ao que ele faz. O fato é o seguinte, você gostando ou não do Romero Brito, e eu não morro de amores pelo trabalho dele, eu acho que tem coisas que são mais ou menos toscas, né? Tem a posição política dele também que compromete o que ele faz. É alguém que pintou, por exemplo, o Bolsonaro recentemente, né? Um quadro horroroso do Bolsonaro. Então, assim, o fato de a gente não gostar do que ele faz, ou o fato de a gente não concordar com ele da postura política, ou o fato de, sei lá, você tem uma série de discordâncias sobre o modo como ele vende a sua arte, comercializa a sua arte, isso não o torna menos artista. Pode torná-lo um mau artista, por exemplo, você achar que é uma obra de arte ruim, mas ele é um artista. Tanto que se você for olhar, por exemplo, aqui, eu vim procurar os preços de algumas obras de arte dele aqui, encontrei esse carinha aqui abraçando, né, que se chama Big Warm Welcome, do Romero Brito, nessa loja de arte aqui, por 641 euros. Bastante caro, é uma imagem pequena, né? Tem 40 centímetros de altura, aparentemente. Esse outro aqui, um quadro dele, uma serigrafia dele, no eBay aqui da Espanha, 1.217 euros por essa imagem. Ou seja, de fato é alguém que produz os seus quadros, produz suas esculturas, produz suas gravuras e vende por preços altíssimos. Bem, não é nenhum Monet, não é nenhum Picasso que venda por milhões de dólares, mas tem um preço considerável, e mesmo sendo uma obra meio que em produção em série, se for pensar no estilo que ele faz, ou em alguns casos várias reproduções da mesma arte, são preços altos e ele está inserido no mercado de arte. Ou seja, tem pessoas que reconhecem o que ele faz, tem pessoas que consomem o que ele faz e tem museus que expõem as obras do Romero Brito. Então, de certo modo, ele possui, bem, apesar de qualquer tipo de crítica qualitativa ao trabalho dele, ele está inserido no mercado de arte e pertence a esse cenário. Então, ele é um artista, gostando ou não do que ele faz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a destruição de obras de arte. E eu encontrei um artigo bem interessante aqui, bem curioso, na verdade, do James Young, que é um professor de filosofia na Universidade de Victoria, no Canadá, e o artigo se chama Destroying Works of Art, Destruindo Obras de Arte. E ele apresenta vários pontos aqui, tentando entender se é legítimo ou não destruir uma obra de arte, e em quais circunstâncias seria legítimo ou não. E ele tem bons e interessantes pontos nesse trabalho aqui, tanto a favor da destruição de certas obras de arte, quanto na preservação de obras de arte. Bem,
São vários pontos específicos aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo, porque, como eu disse, são vários elementos aqui, mas um deles que eu achei interessante foi, por exemplo, um museu vai lá e compra uma série de peças de um artista. Expõe, não há nenhum interesse nessas obras, seja de comprar, ou seja, de valor estético mesmo, né? O museu investiu achando que tivesse valor estético, mas na prática, quando vai se avaliar a reação do público e da crítica e de outros museus ou de outros colecionadores, não há nenhum interesse naquela obra. Eles tentam leiloar esses trabalhos, tentam vender esses trabalhos, não conseguem, não há nenhum interesse em comprar esses trabalhos. Eles põem no depósito, e esse espaço no depósito poderia ser usado para outras obras de arte mais relevantes. Então eles põem no restaurante do museu, mas os frequentadores do restaurante não gostam de observar aquela obra de arte ali que é tosca, e eles jogam fora, jogam para destruição. E o ponto do Young é que isso acontece, e isso seria legítimo, porque essa obra foi considerada pela comunidade artística, e aqui vale mencionar uma das teorias mais recentes e, não sei se dizer mais aceita, mas é uma teoria bastante recente, que é a teoria institucional da arte, que o reconhecimento, se uma obra é arte ou não, ela não tem nenhum valor, na verdade, intrínseco à própria obra de arte, ou tem pouco valor intrínseco, mas tem um valor contextual. É o reconhecimento de uma comunidade, é o reconhecimento de uma sociedade, é o reconhecimento de uma comunidade artística, principalmente. Então, aquilo que é arte ou não é arte não tem a ver, de fato, com a obra em particular ou com o artista em particular, mas tem a ver com o reconhecimento do mundo da arte. E aqui você tem autores, por exemplo, como o Arthur Danto e o George Dick, que são autores que expõem essa visão da TIA, né, como se chama, né, teoria institucional da arte. Me parece que o Young está situado mais ou menos nesse horizonte, né, de você reconhecer que existem artes melhores ou piores, com valor mais alto ou menor, ou valor negligível, né, valor inexistente, ao ponto de que a arte merece ser destruída porque ninguém se interessa por ela e não tem nenhum tipo de, sabe, valor. Valor tanto artístico quanto valor, sabe, físico daquilo ali. Não tem por que manter aquela obra de arte. Um outro ponto que ele levanta que eu achei interessante é sobre o valor histórico daquilo, né? Então, assim, eu já mencionei aqui uma discussão que eu tive no Twitter recentemente sobre a obra de arte, o que é obra de arte. Por exemplo, se você frequentar um palácio aqui na Europa, né? Por exemplo, se você for visitar o Palácio Real de Madrid, ou se você for visitar o Palácio de Versailles na França, o que você vai ver nesse museu, além de ver obras de arte que são claramente, intencionalmente criadas para isso, né? Quadros, retratos, esculturas, você vai ver, por exemplo, utensílios domésticos lá dentro. Você vai ver talheres, você vai ver pinico, vai ver urinol, você vai ver camas, lençóis, sabe, broches ou coisas triviais que seriam coisas do dia a dia da família real ou de quem frequentava esses locais, expostos nesse museu, expostos nesse palácio, ou em outros museus também, museus como o Metropolitan Museum, por exemplo. Se for nesse museu em Nova York, você vai encontrar artefatos históricos, você vai encontrar, por exemplo, vasos de argila da Mesopotâmia, você vai encontrar arco e flecha indígenas, você vai encontrar itens que seriam itens utilitários da vida cotidiana do passado, dessas pessoas, e que são expostos no Museu de Arte como representantes desse trabalho intencional, humano, que não era artístico nesse sentido estético, mas era um trabalho de criação humana, de manipulação do ser humano da natureza. Então isso é visto hoje, por exemplo, um pinico, um urinol da Maria Antonieta é visto como uma obra de arte hoje. Não como uma obra de arte, mas temos alguma coisa que tem um valor histórico, talvez artístico, e que deve estar exposto no museu hoje. Então, o que o Young fala é que algumas dessas obras de arte, por exemplo, por mais triviais ou por mais esteticamente insignificantes hoje, poderiam no futuro servir como documentos ou como artefatos históricos para retratar a nossa época. Só que aí você entra num outro problema, porque assim, não apenas uma obra de arte ruim se encaixaria nisso, mas qualquer item que a gente possui hoje poderia se encaixar nisso. Uma caneta poderia se encaixar nisso. Uma moeda de 1 centavo se encaixaria nisso. Um telefone celular velho, sabe? Qualquer coisa que você tenha na sua casa, qualquer item que você tenha trivial, um copo de plástico da cafeteria, tudo isso poderia ter algum tipo de valor histórico no futuro. E aí você meio que anula esse argumento de que você não pode destruir isso porque sabe-se lá se daqui 10 mil anos esse seu copo de plástico que você tomou na espera do dentista não vai ser valorizado como uma obra de arte num museu futuro. Do mesmo modo que isso vale para itens
corriqueiros, isso também valeria para itens supostamente artísticos. E o fato aqui, é importante ressaltar isso, que nós, seres humanos, estamos o tempo todo destruindo legados do passado. Estamos o tempo todo destruindo obras do passado ou artefatos do passado para construir o novo. Eu tinha um professor de filosofia que era muito bom, que era o Joel, e ele falava sobre isso, né? Sobre, sabe, esse dilema perpétuo da contemporaneidade, de nós, seres humanos atuais, em construir e destruir. Você tem, por exemplo, uma cidade como Atenas, uma cidade grega com milhares de anos de história, com milhares de anos de tradição. Se você for construir alguma coisa nova lá, você vai ser obrigado a destruir uma coisa velha. Tanto que na época que teve as Olimpíadas recentes agora na Grécia, eles foram construir o metrô da cidade, eles foram expandir o metrô, não sei, foram construir o metrô, eu acho. Foram escavar para construir o metrô. E foi um trabalho interminável, porque cada vez que eles escavavam alguma coisa, eles descobriam algum artefato histórico, descobriam alguma ruína, descobriam, sabe, algum tipo de relíquia histórica valiosíssima. Eles eram obrigados a parar a construção do metrô, chamar arqueólogos para analisarem aquilo ali e tentarem lidar com essa situação. Então a criação do novo exige a destruição do velho. E outro caso que eu já mencionei também recentemente, que é o caso de Paris. Tem um ensaio muito interessante do Walter Benjamin, no livro dele Paris, Capital do Século XIX, que ele fala sobre o arquiteto Haussmann, que modernizou o centro de Paris, e para construir essas largas boulevards que tem em Paris, né, Champs-Élysées, que é o tal charme de Paris, ele foi obrigado a destruir grandes partes da seção medieval da cidade. Então ele destruiu ruas históricas, sabe, vizinhanças inteiras medievais de Paris para construir a Paris que a gente conhece hoje. E é claro que essa destruição é altamente questionável, a gente pode dizer, pô, que absurdo, né, destruir a história parisiense para isso, e havia fins também, não apenas fins estéticos, mas também fins militares, né, fins de controle de população, fins de controle de revoluções também, de barricadas, essas coisas, como expõe o Walter Benjamin, mas é justamente essa destruição criativa. A gente muitas vezes precisa destruir o passado para construir o presente ou o futuro. E um outro aspecto que tem a ver, nesse caso em particular, com a destruição da obra de arte do Romero Brito, tem a ver com essa noção de que, bem, se eu comprei, é meu, eu posso fazer o que eu bem entender com isso. E é um ponto que ele questiona, né? Porque vamos supor que você tenha grana para comprar um quadro do Da Vinci ou um quadro do Van Gogh. Você tem o direito de destruir esse quadro porque você comprou? E a conclusão que o Jung chega, né, é que não. Que, na verdade, essa obra de arte ela pertence à humanidade, ela pertence, sabe, à coletividade da nossa época. Então, assim, embora você tenha os direitos de ter esse quadro na sua parede da sua casa, você não tem o direito de destruição desse quadro. Você não tem o direito de destruição dessa obra de arte. Um dos pontos que ele menciona ali que seria legítimo destruir uma obra de arte é quando essa obra de arte ela é feita para ser destruída. Ou seja, o próprio artista concebe essa obra como transitória, como, sabe, como efêmera. Por exemplo, vamos citar aqui um caso de uma escultura de areia. Quando um cara vai na praia e faz uma escultura de areia, ele sabe que aquela obra de arte ali vai durar poucas horas ou poucos dias depois será destruída. Então ela é feita com essa intenção, ela é feita já compreendendo a transitoriedade daquela produção. Ou, por exemplo, grafite. Quem vai lá e faz um grafite numa parede, muitas vezes tem a compreensão de que aquele grafite ali não vai ficar para sempre porque alguém vai pintar em cima daquilo ali. Tem até um documentário interessante sobre o Banksy, falando sobre uma obra em particular do Banksy que ele pintou em cima de um telhado e houve uma briga com o dono do prédio que queria retirar aquela obra de arte de lá, queria retirar aquele grafite do Banksy, e um colecionador queria retirar toda a parede para poder tirar a obra e pôr no museu. Então isso tem a ver com esse caráter transitório de certos tipos de obra de arte. E um último tópico, né, só para concluir esse vídeo, é se o próprio artista pode destruir sua obra de arte. Se eu, por exemplo, um pintor ou um escultor, por não gostar daquela obra, por achar que ela não tem valor, eu mesmo destruir. E aí, um ponto que o Jung apresenta nesse artigo é que, na verdade, esse artista ele não é dono da própria obra. Ele faz parte de uma tradição. Então, aquela produção dele, ela está inserida numa longa história, numa longa trajetória artística, e ele é uma consequência daquilo. Ele não é... Aqui eu até vejo um pouquinho, talvez, essa noção do Roland Barthes, né, da morte do artista, de que o artista é atravessado por suas influências e que ele não é, de fato, sabe, um gênio, mas sim um produto de sua época. E nesse sentido, não sei se eu concordo. Eu acho que talvez um artista
Se ele achar que a obra não tem valor, ele tem todo o direito de destruir sua obra. Bem, são vários pontos aqui que eu mencionei, né? Só pra gente pensar um pouquinho sobre arte, né? Sobre esse ato dessa dona de restaurante que vai lá e destrói uma escultura do Romero Brito na frente dele, né? Como forma de protesto, como uma nota de repúdio, né? Uma nota de nojo em relação ao Romero Brito. O que você pensou dessa cena, né? Como eu disse, tem tópicos aqui sobre estética, na verdade. É uma questão filosófica, no final das contas. Se é uma pessoa que possui uma obra de arte, se você comprou uma obra de arte de um artista, você tem o direito de destruí-la? Você tem o direito de quebrá-la? Você tem o direito de, sabe, pôr um fim a ela? O que você pensa sobre as questões propostas aqui, né? Sobre arte, se Romero Brito é um artista para você ou não, se você gosta do que ele faz e se a gente tem o direito de destruir obras de arte. Deixa embaixo no comentário o que você pensa, deixa joinha, assine o canal, confira meu último lançamento, meu livro sobre o Bolsonaro e a gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau!